transmissão, tá bom? E são 17h15. Vamos esperar mais uns 5 minutinhos, ver se a doutora Sohaile entra e outras pessoas que não estão... nós damos início à reunião, pode ser assim? Ok. Pode sim, Ana. 5 minutinhos. Ok. Seria, eu não sei se você está aí com a ata próxima, mas vê se tem as pessoas que entraram nos grupos, não sei se você tem aí, só para a gente fazer daqui a pouco um remember. Cinco minutos você presta atenção. Pode ler. Vamos poder. Yara, fecha seu microfone, por favor. Tá, vou fechar. Espera um pouquinho. Vai.
Nós combinamos de aguardar mais alguns minutinhos, tá? Estou esperando dar o tempo que nós combinamos. Vamos iniciar a reunião, ok? O que está acontecendo, então? Boa tarde, Júlio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Júlia. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Não, né? Ah, sim. Obrigado. Mais um minutinho e iniciamos, ok? Transcorridos os 5 minutos combinados. Bom, podemos dar início, então? São 17h21. Estão presentes o doutor Jorge, o doutor Reinaldo, a Rosa, o Pedro Batista, o Rildo, a Iara, o Marcelo Buzeto, a Vitória, a Gabriela Doim e o Valdson. Vamos. Eu vou ler o resumo da ata anterior, da reunião do dia 5, que foram estabelecidos os grupos, né, de trabalho. Ó, ata da primeira reunião do grupo de trabalho organizador da conferência, reunião denominada Maria Tereza Notari. A íntegra da ata está em fase de produção e será disponibilizada no grupo de trabalho. Eu estou finalizando ela, hoje até o final da noite eu disponibilizo por completo e depois encaminho também o vídeo também, para quem quiser ter acesso. Os pontos importantes deliberados e votados na reunião do dia 5. Formação dos grupos de trabalho, dividida em 4 categorias e seus componentes a saber. O primeiro grupo, mobilização. Os membros são Adilson, Marcelo Buzeto, Pedro, Rosa Cantal, Jorge Moura, Gabriela Doim, Estela, Valdson, Iara e Paulo Mariante. A atividade desse grupo é articular com órgãos públicos, movimentos sociais, a coordenação das conferências municipais, regionais e estaduais, estimular e coordenar os comitês regionais. O segundo grupo é da comunicação. Os membros são o Julian, o Rildo e a Gabriela Doim. A atividade é fazer a comunicação nas redes sociais e todos os meios de comunicação para divulgar as conferências. O terceiro grupo é sobre o regimento. Os membros são o Valdson, Ana Paula, o doutor Reinaldo Mapelli e a doutora Sorraile. A atividade, pensar regimento das conferências e orientar as municipais e livres. O quarto categoria, a sistematização. Os membros são a Rosa Cantal, o Julian, o Rildo, o Pedro, o Valdson e a Iara. A atividade, criar metodologias da conferência, texto base estadual, resultado das conferências municipais, regionais e livres. Essa reunião vai homenagear qual ativista de direitos humanos vivo? Alguém tem alguma sugestão?
Pode falar, doutor Hildo. Não, mas eu acho que o pessoal pode levantar aí no final. A gente vai pensando aí, a gente resolve isso aí no final. Tá bom, perfeito. Hildo, a palavra é sua, pode. Então, eu não sei se todo mundo recebeu, não sei se foi disponibilizado lá no grupo de WhatsApp o nosso regimento de funcionamento. Tem alguma observação dele, não? Alguém pode levantar a mão, pessoal, quem tiver que falar alguma coisa. A Rosa levantou a mão. É que eu não li o regimento todo, mas eu queria saber se tem alguma disposição sobre o nosso exercício, a atividade do exercício dos suplentes, enfim, alguma norma algum regramento nesse sentido. Tem, que foi o que a gente combinou. A Ana Paula vai disponibilizar, que eu não sei se lá no dia 30, cada um tem um suplente fixo, certo? Então você tem um suplente que eu agora não me lembro quem que é. Então precisa disponibilizar. Foi aquilo que a gente combinou com o Márcio Buzetti. Se você vê que você não vai vir na reunião da segunda-feira, você mesmo convoca o suplente, tá certo? Tá certo. E comunica no grupo, olha, esse eu não vou, vai entrar o suplente, tá bom? Tá bom. Isso é que ficou combinado lá no regimento. Tá certo. Valeu, Rita. Bom, alguém mais tem alguma questão? Eu sei que o Julian deu uma olhada. Júlia, tudo bem? No regimento? Então, eu achei bem legal, simples e objetivo. Tá. Porque uma vez consolidado ele vai ser publicado no Diário Oficial como a primeira resolução deste comitê, ok? E agora, então, qual que é a nossa ideia? A Suhaili pediu para a gente definir a pauta, mas o Adilson se atrapalhou aí por conta de um curso de emergência que ele está fazendo. Eu acho que é o seguinte, hoje a gente teria que pensar aqui coletivamente, ainda que não vai dar tempo aí do tanta mobilização como o grupo de regimento pensar como é que vai ser, a gente precisava tirar aqui e aprovar hoje, por exemplo, nós já temos a data da conferência estadual, certo? Que a gente já apontou. E o Julian, na outra reunião, ele falava o seguinte, a reunião com o Nacional está para acontecer a semana que vem. Eu acho que ela vai acontecer semana que vem, não agora, dia 15, eu acho. E lá eles vão definir algumas coisas, como, por exemplo, a quantidade de delegados para os estados. Mas o Julian, ele falava o seguinte, olha, a gente pode definir um número Y, né, de participação na conferência, né? E uma coisa é o número de participantes na conferência, outra coisa é o número de delegados que saem da conferência. Certo, Júlia? Ótimo. Então, acho que a gente podia fazer um pouco esse debate aqui entre nós, o que cada um tem de experiência de outras conferências, o que cada um acha. Porque, por exemplo, se a gente define um número para passar para a secretaria de 500, de 300, de 250, de 400, quer dizer, o que nós vamos definir para a secretaria? O que nós achamos também, sobretudo o grupo de mobilização, que é a grande maioria, inclusive, que está deste comitê, o que vocês acham que nós temos capacidade de mobilizar, independente da discussão de delegado, mas mobilizar para participar da conferência estadual, considerando as dificuldades aí, o Jorge, por exemplo, do interior, porque provavelmente não tenha recurso, Jorge, não sei se o Mariante está aqui, né? Na reunião, que é da região de Campinas, e o Pedro, que está representando para o Comitê Região do Vale, nós vamos ter dificuldade, por exemplo, pensar concretamente, a secretaria, creio que não vai dispor de transporte, por exemplo, e será um sonho se a gente dispor de estadia, por exemplo, certo? Então, isso é uma questão que a gente precisa começar a fazer o debate aqui.
Então, inscrições abertas. Então, o tema agora é quantidade de pessoas na Conferência Estadual e capacidade do interior de mobilização, certo? Para a gente ver se sai daqui hoje com um número para passar para a secretaria e um número para a gente também ter as nossas expectativas. Ainda não estamos discutindo a questão de delegado, ok? A palavra está aberta. Ana Paula, você vai vendo as mãozinhas aí, você vai chamando aí para fala, pode ser? Eu estou me inscrevendo, mas não está aparecendo a mãozinha para mim. Não sei se aparece para vocês. É por isso que eu estou pedindo para Ana Paula Eu ajudar. também levantei a mãozinha. A sua eu não estou vendo, Júlia. Ela normalmente aparece 1, 2, 3. Clica nela aí. Eu Ana estou Paula? aqui, levantar a mão, mas não aparece. Cadê a Ana Paula? Olha lá, apareceu agora. Ó. Apareceu? Não sei onde que está a Ana Paula, mas vamos lá. Bom, tem o Jorge e o que eu estou vendo é Jorge e Júlia. JJ. Sim. Começa, Júlia. Jorge. Júlia. Olha lá, Jorginho. Vai lá, Jorginho é meu chefe, há muito tempo. Desde o movimento estudantil, né, Júlia? Bom, vamos lá. A semana passada eu ia tratar exatamente disso quando eu caí e não consegui voltar. Como vai ficar essa questão pro interior? Eu não sei se pensou numa forma, né, da gente organizar isso, se vai ser pelas regiões administrativas do estado, se não tem relação nenhuma, vai ser onde der para as nossas pernas chegarem. Nós teremos oficialmente como se fosse uma convocação, um convite do governo do estado para bater nessas prefeituras. Podemos fazer isso através de onde já tenha conselhos formados. Eu acho que essas questões seria interessante resolver, Hildo, porque a gente consegue criar um esqueleto organizacional que pode contribuir. O que eu penso? Salvo engano, são 14 regiões administrativas no estado de São Paulo, excetuado o litoral e a Grande São Paulo e Campinas, se eu não me engano. Né? Mas, enfim, então são 14. Nós vamos nomear um colega para cada uma dessas regiões ou nós não temos gente para isso? Eu acho que essa é uma questão. Né? A outra, se nós teremos um documento oficial do Estado para que eu possa, por exemplo, bater na Prefeitura de Botucatu e falar com o prefeito. Prefeito, preciso do contato aí, do conselho. Caso não tenha, a Prefeitura vai conseguir colaborar para que a gente organize a etapa em Botucatu. Então, aí essa é a segunda questão. Se nós teremos oficialmente a participação do Estado nesse sentido. E eu acho que é isso. Não sei se faltar alguma coisa, depois eu continuo, porque eu acho que já é bastante coisa. Beleza? Ok. Júlia? Então, eu acho que agora a gente tem que definir as coisas bem step by step, assim, paulatinamente, conforme forem se abrindo algumas informações, né? Tem a ver com isso que o Jorginho falou. Nós não sabemos o nível de envolvimento objetivo da Secretaria de Justiça, né? O mínimo que eles podem fazer e farão é a questão do decreto, né? Então, acho que o primeiro objetivo nosso, passo 1 dessa reunião, eu não sei se o Adilson está aqui, acho que está, né? Eu não estou vendo todo mundo, mas para a gente constar aí na nossa ata, que está muito bem feitinha, tem sido muito bem feita, na nossa, né, ajuda à memória, a ideia da gente, passo 1, é conseguir o decreto, né? O decreto de convocação da Conferência Estadual. Né? Esse é o passo 1. E a constituição da comissão, dessa comissão, né? Oficializar essa comissão com a incorporação do governo estadual. Né? Esse é o primeiro passo. Depois, nós precisamos de desenhar a conferência. Eu queria já adiantar uma proposta da gente fazê-la sem eleição de delegados nas bases. Por quê? Porque nós não vamos saber... Tem duas hipóteses, né? Ou sem ou com. Se a gente for fazer com, a gente vai ter que se debruçar para ver se vai ser eleição de delegados nos municípios ou nas regiões administrativas, com conferências regionais. Como eu acho que é um processo bem mais complexo, e considerando a conjuntura diversa no estado de São Paulo,
eu proporia que a gente fizesse uma conferência aberta, no seguinte sentido: a participação de pessoas que se inscrevessem pelo site, né, da conferência. Então, participam. E aí, ela não precisa de ter um número fechado de participantes a priori. Você pode ter uma meta, né? 300, 400, 500, pode ter uma meta, conforme o local que a gente consiga, né? Eu acho que de 300 a 500 é um bom número, né? 400, talvez. E a gente pode fazer no AMB, por exemplo, né? Ali no AMB, e aí a gente faz 400, faz grande, né? Faz um evento grande, as pessoas se inscrevem anteriormente, né? E as conferências municipais seriam, como é que fala? Faltou a palavra. Não compulsórias, né? Seriam voluntárias, onde conseguir fazer municipal faz. E as regionais, o comitê organizador estadual procuraria fazer mais para mobilizar do que para eleger delegados, né? Mas no sentido de espraiar a conferência. Então, a gente definiria aqui quantas regionais a gente faria e nós assumiríamos a tarefa de organizar 5 regionais, 8 regionais, né? Através dos nossos pontos focais nas regiões, dos movimentos e dessa comissão aqui. E as municipais seriam livres, municipais e temáticas livres, né? As regionais a gente chamaria para nós. Então, vamos supor que a gente faça 5 regionais. Nós organizaríamos essas 5 regionais em contato com, né, o Ministério Público nos municípios, em contato com as ONGs nos municípios, em contato com os prefeitos, né? E a gente organizaria essas 5 regiões. E os municípios que querem fazer, a gente estimularia, né? Mas em caráter livre, de conferência livre, sem eleição de delegados. E as regionais também sem eleição de delegados. O ideal seria que as regionais elegessem, mas eu já estou adiantando, haja visto o cenário de dificuldades, que a gente fizesse uma massiva conferência estadual, né? Batalhasse para fazer no AMB, num lugar desse, com estrutura, e batalhasse para ter, por exemplo, eu já lembro que a gente conseguiu alojamento, não sei como é que tá aqueles alojamentos do estádio, do Morumbi não, do Pacaembu, não me lembro, qual que tinha? Tinha um estádio que tinha uns alojamentos, não me lembro, não sei se era o Pacaembu, enfim, que a gente conseguisse alojamentos desse tipo, sabe? Convênios, não sei. A gente veria escolas no limite, né? Isso dá para fazer, tá? Ou, por exemplo, outros estádios, ou ginásios, né? Dá para alojar em outros ginásios. O governo estadual pode pensar uma estratégia dessa para quem... E tentar que as pessoas que viessem dos municípios tivessem algum tipo de ajuda de diária, assim, de diária não, mas de ajuda, né? De transporte tal, via prefeituras. Eu acho que a gente podia disponibilizar, como seu organizador, o ofício padrão para dar para quem quiser ir atrás da prefeitura, ir atrás, sabe, para pedir apoio. Isso a gente pode disponibilizar. E acho que nós ficaríamos com a tarefa de organizar 5 regionais. Aí a gente chamaria para nós isso, né? Então a gente faria um cronograma das regionais, mas sem eleger delegados. Não sei se ficou bonito. E a gente jogaria a nossa força, então, em fazer uma mega estadual e fazer 5 regionais e tirar os delegados para nacional da estadual, seguindo aí o que a estadual prevê. Mas que se a gente fizer uma conferência massiva, eu acho que é politicamente importante nesse momento político, né? Nesse momento conjuntural. Se a gente fizesse uma conferência com 300, 400, o mais representativa possível, acho que mostra a força, né? A gente faria uma abertura numa sexta-feira à noite, uma abertura grande, né? E faríamos a conferência no sábado, manhã e tarde, início de noite, e encerraria do domingo, das 9 às 13, 14 horas, liberando as pessoas. Só adiantando um pouco qual é o desenho que eu proporia de início para apreciação de vossas senhorias colegiadas. Obrigado. Pedrão, Pedrão, não estamos te ouvindo. Está sem som. Continua mudo, Pedro.
Enquanto isso, o pessoal pode se inscrever aí. Só pela ordem aqui, eu vou trocar de aparelho, tá, Rildo, que eu preciso sair do escritório. Aí para Ana Paula me aceitar. Ok. Obrigado. Pedrão, entra e sai de novo, vê se resolve. Enquanto isso, alguém quer usar da palavra? Doutor Reinaldo, por favor. Obrigado, Rildo. Pode me chamar de Mapele, Reinaldo, não precisa de doutor, não. Tá Vou bom, insistir toda a reunião nisso. tá Então, bom. só para tirar uma dúvida, não sei se eu entendi bem, essa convocação das conferências regionais e da estadual, e eventualmente até o apoio financeiro técnico, né, para alugar espaço, eventualmente trazer as pessoas, não tem que ser da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, é impossível a gente conversar lá. O que vocês acham? Porque a semelhança do Nacional, né, o Ministério de Direitos Humanos fez a convocação da conferência e diz que vai, inclusive, financiar as atividades com recursos próprios. Não tem que ser igual no Estado, Hildo? Então, Mapele, isso é o que a gente sonha. A questão é que a secretaria ela não sinaliza ainda desta forma. Deste comitê oficial, que foi publicado em Diário Oficial, né, o Júlia, faz parte um representante do governo. Ele não veio na primeira nem na segunda reunião, mas faz parte deste comitê. Então, as deliberações o que está acertado são deste comitê. Este comitê encaminha, faz as resoluções, publica no Diário Oficial e depois encaminha junto à mesa diretora do CONDEP, encaminha junto à Secretaria de Justiça tudo aquilo que o comitê está pensando, certo? Então, é isso. O que a gente pode dizer de antemão, Mapele, pelas poucas conversas, é que a secretaria ela fala assim: eu preciso licitar o evento conferência estadual. Ela não fala das outras questões, porque vivendo as situações passadas, eles ficam esperando que o governo federal encaminhe algum recurso para os estados realizar as etapas estaduais e municipais. E o governo federal já disse que não vai enviar recursos para os estados. Então, é o próprio estado e o próprio município que vão ter que arcar efetivamente com as suas conferências, quando assumirem. Ponto. O governo do estado já foi comunicado sobre a Conferência Nacional. Então, a Secretaria de Justiça já recebeu as instruções, os convites, tudo. Tanto é que o CONDEP foi autorizado a fazer a criação deste comitê, tá certo? Então, a proposta do Julian é a melhor do mundo, mas eu acho que é o plano A, mas a gente para poder brigar com a secretaria, mas a gente tem que trabalhar aqui no comitê com o plano B, que é exatamente da secretaria, simplesmente da estrutura para o encontro estadual. E vou dizer mais, a Ana Paula que não me deixa mentir, acho que quando o Adilson falou em 250, 300 pessoas, a representante da Secretaria de Justiça que é muita gente. Então, por isso que nós precisamos aqui, hoje, ter uma ideia, né, exatamente do que nós estamos pensando diante dessas limitações estruturais, criar o plano A. Eu acho que o Julian dá uma linha de plano A, mas a gente tem que pensar numa linha aqui de plano B, né? Então, eu acho que o que a gente tem hoje é isso. Na reunião do dia 15 do Comitê Nacional, o presidente Adilson, que representa o CONDEP no Comitê Nacional, certamente ele estará informando um pouco dessas questões estruturais aqui do Estado de São Paulo. A ideia é que a ministra Macaé passe a mão no telefone, ligue para
o secretário de Justiça e diga sobre a evolução da organização em São Paulo e sensibilizá-lo para que ele possa fazer. Então, se nós hoje aqui conseguirmos definir algumas coisas para que o Adilson leve até o Comitê Nacional e diga, gente, olha, nós estamos, o Comitê Estadual está estruturando isso aqui, mas precisamos que o Ministério faça uma ligação para o governo do Estado de São Paulo e estimule eles a nos dar um pouco de estrutura, nos dar um pouco de estrutura para realizar uma boa conferência. Então, é claro que o Júlia, eu acho que ele tem razão de a gente criar um plano A, né? Assim, olha, nós queremos um encontro para 500 pessoas, queremos X vagas para o interior, tá certo? Em alojamento. Lembrando ao companheiro Júlia que ele está falando de um Pacaembu que agora foi privatizado e de vários parques estaduais que foram privatizados. Sim, sim. Né? Porque eu não sei se o Marcelo Buzetto está aqui na reunião, eu sei que acho que o MST tem usado o conjunto Baby Barione, que é alojamento para atleta e que fica ao lado do Parque da Água Branca. Eu não sei nem se eles usaram agora. E é bom o alojamento lá, na feira do MST. Né? Nem sei se eles chegaram a usar esses alojamentos. Bom, mas precisava de reforma. Não sei se está reformado. Se estiver reformado, faz tempo que eu não vejo. É que ele foi privatizado, Júlia. O conjunto esportivo foi privatizado. Eu sei que acho que o MST tem alguma informação, não sei se tem. Então a gente tem que, acho que, fechar aqui o plano A ideal, tá certo? E levar essa ferramenta. Vai ter reunião dia 15, mas solicitar uma reunião deste comitê com a Secretaria de Justiça, para a gente levar o plano A. É isso que eu ia sugerir, Hildo. É isso que eu ia sugerir, precisa falar lá na secretaria. Isso. Então, talvez aguardar o dia 15, né? Para ver se a ministra faz esse telefonema. E a gente tem que ir atrás deles, porque a minha preocupação, Hildo, é o tempo. Claro. Né? Eles podem dar como desculpa a falta de tempo, enfim. Tem que licitar, contratar, etc. E não vai dar tempo, né? Isso. Então, aí Hildo, eu acho... Só uma dúvida. Hildo, uma dúvida, desculpe. Na última conferência estadual, salvo engano, eles é que garantiram a estrutura de alimentação o local onde é que foi? Foi lá no... Foi aonde a última que eu esqueci? Foi lá onde é as escolas de samba, lá? Onde que foi a última? Esqueci. Mas eles que garantiram, não foi? Ou eu estou confundindo com a municipal? Não, eles deram a estrutura, mas não eram tanta gente. Você lembra que era um número bem pequeno. 200 e poucas. Do que a gente está falando aqui. Então, a minha proposta a gente define aqui, assim, por exemplo, o Julian falou de inscrição, falou de delegado. Não, eu não entraria ainda nisso, porque eu acho que essa questão de delegado vai ter que perpassar ainda pela regra que vem da Nacional, tá certo? Então, a gente não pode inventar muito a roda nem o ovo, porque ele já vai vir mais ou menos cozido, tá certo? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar assim, isso com o que o Júlia foi colocando. Por exemplo, o que nós definimos? A gente segura uma coisa numa projeção aqui, 300, 400, 500 pessoas, ponto. Fecha isso. O que precisa para essas 500 pessoas? Alimentação, local adequado, com salas para fazer reunião de grupo, abertura na sexta, reunião no sábado e fechamento no domingo. Né? Então, um espaço para 3 dias, aí, 2 dias e meio, como o Julian sugeriu. Mas a gente define o número e vai atrás desse número, faz a reunião dia 15 e a gente já tenta marcar na sequência, Reinaldo, com a Secretaria de Justiça. Ana Paula está aqui, já anota e já pede a reunião, Ana Paula, com o secretário, já para o dia 16, 17, 18, sei lá, logo na sequência da reunião do dia 15, tá certo? E para a gente colocar essa questão da estrutura. Então, acho que isso é uma coisa. Agora, a gente tem que pensar aqui... Posso fazer uma pergunta, Hildo, sobre a reunião? Vocês preferem a reunião presencial com o secretário ou virtual? Do jeito que sair. Ela saindo é maravilhosa. Né? Do jeito que sair. Não vamos escolher, não. Eles falam virtual, vamos virtual. Se ele falar presencial, nós vamos presencial. Né? E o comitê vai até o Dr. Raul? Isso.
O Raul ou o Prieto mesmo. Acho que essa reunião tem que ser com o Prieto, sei lá. Ok, eu vou tentar, mas geralmente quem faz as reuniões aqui na secretaria é o doutor Raul. Sim, Mas mas eu, a gente eu pede para o chamo a casa secretário. sempre A e gente pede peço. para o secretário. Quem vai receber, depois a gente. Tá E bom. também a gente não escolhe muito, não, desde que a gente dê o recado direto e concreto, que é essa garantia de estrutura mínima para a conferência estadual. Eu acho que é isso. Então, Tá acho bom. que a gente precisava definir aqui qual é a capacidade, mais ou menos, que a gente entende de uma conferência, que o Julian está certo. A gente precisa fazer uma conferência potente em São Paulo, né, por tudo que está acontecendo, e a gente precisa pensar no número, que vocês falar que é 1.000, vocês falar que é 600, vocês falar que é 500, 300, e a gente precisa pensar aqui um pouco nessa capacidade, na capacidade de mobilização. E aí precisa ver um pouco, Jorge, o Mariante não está, o Pedro que vai falar agora, né? Porque ele teve problema técnico. Vitória, antes de você, o Pedro caiu porque ele teve um problema técnico, tá? E ver qual é a capacidade de mobilização que a gente tem para a conferência estadual e pensar no interior com a questão do transporte, né? Eu acho que o governo do estado não vai dar transporte, eu acho, né? Mas os municípios, é aquilo que ver como é que o interior enxerga um pouco essa questão. Então, Pedro, você está com a palavra e depois a Vitória. Pedro Batista. O Pedro, além de Sequestrar o mudo, Pedrão. Sequestrar o Pedrão. o Pedro, além de mudo, está surdo. Pedro! Bom, ele não está ouvindo, o Jorginho também levantou a mão, Vitória, depois o Jorge, até o Pedro se tocar aí. Boa noite. Boa noite. Vitória, não estamos te ouvindo. Vitória, não estamos te ouvindo. Seu microfone está mudo, Vitória. Não, não tá, peraí. Peraí, que Voltou, agora está ok. consegue me ouvir agora? Estamos ouvindo. Ah, tá. É que eu estava com fone, mas eu saí do local. O que eu vou falar? Eu ia falar sobre os delegados do interior, né, na municipal. Mas o Rildo falou que é para deixar para depois, então eu já me senti contemplado na fala do Rildo. Não, Porque, querida. assim, Não, Vitória, não é delegado, é os participantes, se eles têm condição de vir do interior, como é que é isso? Você pode não, falar sim, sobre isso. É não, mais tá sobre a bom. mobilização. Mobilização. Não, sim, tá bom, a gente vai mobilizar, até porque o secretário quer realizar a conferência municipal. E aí ele até pediu para me informar como que está, o que tem que fazer, e para estar passando para ele. Então, eu acredito que sobre a mobilização a gente vai mobilizar, tá? Então, vai ser essa parte, a gente não vai ter muito problema, porque tá bom, é muito perto de São Paulo e fica mais fácil da gente conseguir. E é o secretário que está envolvido, o secretário de Direitos Humanos, então acredito que ele faça essa mobilização. Mas eu vou conversar com ele amanhã. O que eu queria falar sobre os delegados foi na fala do rapaz anterior, que eu esqueci o nome, de não tirar delegado nos municipais, e só para estadual. Aí eu não entendi muito bem, mas como o Rildo falou, deixa para depois essa parte, então a gente debate depois. Mas assim, a mobilização está boa, Rildo, a gente vai trabalhar, tá? Vou falar com o secretário amanhã, e aí a gente vai resolver isso lá, e eu acredito que a gente vai mobilizar sim. Tá, em termos de Era região, isso. Vitória, em termos de região, vocês conseguem envolver Itapecerica, Embu, Cotia, como é que é isso? Vocês têm relação aí para fazer um acontecimento regionalizado também, não? Tem sim, tem sim. Tem relação sim, e aí eu vou ligar para o secretário e vou ver
se ele já está fazendo isso, senão a gente já começa a articular, tá bom? Mas tem relação sim, a articulação é boa. Tá ótimo, então. Bom, agora o Obrigada. Pedrão. Pedrão, está em condições de fala? Pedro? Eu espero que sim, né? Caramba, que parto! Primeiro, eu sou muito assim, tentando ser o mais pragmático possível. Em primeiro lugar, nós fizemos uma reunião muito rápida com o pessoal de mobilização na quarta-feira passada. Nós estivemos na prefeitura e não fomos recebidos, né? Mas estivemos na prefeitura, aproveitamos e fizemos lá uma conversa bastante rápida com eu, Adilson, Valdisson, a Yara, né? E, entre outras coisas, a gente falou exatamente na conversa com a Secretaria Estadual de Justiça para que eles fizessem para que houvesse o decreto, né? E que a partir do decreto eles mesmos fizessem um envio informando sobre a conferência para todas as prefeituras, né? Então a ideia é que eles assumissem esse papel de fazer o contato institucional com todas as prefeituras do estado de São Paulo e a gente fizesse, né, a partir dessa reunião sobre o decreto. A segunda coisa, considerando o que o Jorge falou, são 14 regiões administrativas em São Paulo, mais as 3 metropolitanas. Acho importante que a gente pense no estado como um todo, né? Não só as 3 regiões que foram, entre aspas, contempladas no nosso comitê, né? Acho que é importante a gente pensar em todo mundo e, se houver essa mobilização por parte da Secretaria Estadual junto às prefeituras, acho que é importante a gente ficar atento a isso, porque pode ter, e já teve, por exemplo, o pessoal de Osasco que fez uma conversa, que estava procurando fazer uma conversa que procurou a Adilson para que fosse feita uma conversa, né? Osasco é uma prefeitura bastante grande em São Paulo e de uma região bastante populosa. Então, é importante que a gente tenha também, que a gente veja algumas atividades que já seriam chamadas. O prefeito de Guaratinguetá sinalizou que vai me chamar para uma conversa também, no Vale do Paraíba. Então, mas isso sem que a gente sem que tenha ainda o decreto e sem que tenha havido esse envio dos e-mails para as cidades. Então, tem coisas acontecendo já sem que houvesse esse decreto. Indo para o Rildo falou da reunião do Conselho, né, da Assembleia do Conselho, ela é 15 e 16, né? Então, são esses 2 dias. Quaisquer coisas que nós possamos fazer, por exemplo, uma reunião com a própria ministra, né? Ou com o CNDH, é só a partir do dia 17. Né? Não dá para ser antes, porque termina no dia 16. E aí a sugestão, Ana Paula, se for fazer um envio de um ofício para que seja solicitada uma reunião com o secretário, que seja para a partir do dia da outra semana, se eu não estiver enganado, e aí não é um engano, já peguei o calendário aqui, a partir do dia 19 de maio. Ok, segunda que vem, né? A partir do dia 19 de maio, para a gente marcar a partir, né? Fazer essa reunião, como o Rildo disse, né? Ou é o secretário ou é o adjunto. A gente sabe que quem tem tocado as coisas tem sido o adjunto, mas é importante que o secretário, né, saiba do que a gente está fazendo e que a gente também tente envolver o governo como um todo, não só a Secretaria de Justiça, né?
Essa é uma outra coisa. Por fim, não pensando nos delegados, obviamente, porque nós não temos um número, mas para mim, eu já falei anteriormente, nós temos que pensar no Estado como um todo e tem que ser uma conferência bastante grande e representativa. Eu consideraria o número que o Julian falou, né? Que a conferência estadual ela tem as inscrições mesmo, né? Que a gente não tire delegação nos municípios ou nas regionais, né? Que a gente já faça as inscrições e que quem quiser participar da conferência estadual tenha lá uma landing page, que a gente faça a inscrição, que as pessoas recebam a documentação, os documentos, né? Os textos, enfim, por meio dessa landing page. Façamos toda a inscrição a partir daí, né? Para as pessoas que que participarão da conferência. Não tem delegação aí. E eu colocaria uma meta para conversar com o governo do estado. Eu colocaria uma meta ousada, uma meta para cima, para que eles coloquem um número razoável, um número de 500. 500, tá falhando, Pedrão, seu som. Você tá sem som, Pedrão. Pedro, você está sem som novamente. Pedro, está sem som. Ixi, ele não está ouvindo a gente também. Bom, eu não sei quem que é o próximo inscrito. Deixa o Pedro retomar. Nós não estamos ouvindo ele. Oi? Eu, Rildo. Quem? O Jorge? Eu. Jorge. Ele está falando sozinho, o Pedro, tadinho. Jorge. Vamos lá, posso ir? Vai, mete bala. Gente, até aproveitar aí, ó, o que o Pedro falou. Rildo, eu volto a dizer, a minha preocupação é com a gente interiorizar ao máximo a nossa conferência. Nós temos um estado muito grande, de Rosana à capital, são 730 quilômetros, e eu acho um prejuízo para o estado de São Paulo, isso não é de hoje, as coisas circundarem apenas a capital. Só que assim, por exemplo, nós precisamos de condições, e eu não digo nem financeiras, viu, Rildo? Nós vamos conseguir tirar do Estado, enfim, algum ato administrativo que nos dê condições de eu bater na prefeitura de Botucatu, enfim, Piraju, Arealvas, sabe? Porque eu consigo aqui na região, pelo menos pensando num encontro nosso regional, eu consigo envolver umas 30, 40 cidades, consigo que essas prefeitos me recebam, né? E consigo que essas prefeituras acabem cotizando aí eventualmente o transporte. Eu acho que aqui o menor problema é esse, eu ter legitimidade para bater nessas prefeituras, entendeu? Então, eu acho que isso me preocupa muito. Quando eu citei as regiões administrativas como exemplo de um esqueleto de conferência, é porque nós conseguiríamos dar esta interiorização que essa conferência merece. Só que eu não sei se nós temos gente para isso. Então, por exemplo, Jorge, você em Bauru, cara, é o seguinte, nós vamos ter um ato administrativo que vai nomear você, que é um dos organizadores do CONDEP no estado, e você vai poder falar com os prefeitos. Bicho, eu bato aqui e vou falar de A a Z, onde nós temos que falar aqui, nós vamos ter gente, vai ter conferência regional e etc. Só que sem essa legalidade, sem que eu seja imbuído dessa legalidade, né, eu chego lá como Jorge, como membro do CONDEP, sem um ato oficial do estado de São Paulo, aí obviamente que eu vou ser recebido em alguns lugares, porque eu tenho algum trânsito, mas é diferente de uma ação oficial nossa. Então, só para finalizar, que eu também não quero me alongar,
Acredito que o caminho eu acho que é isso, Júlia. São 500 pessoas, né? Eu acho que tinha que ser uma meta nossa para um congresso estadual, pensar as questões de delegado depois, e tirar isso. Como que o Estado vai dar legitimidade para que estadualmente a gente consiga interiorizar essa conferência? Isso é muito importante. Eu falo disso desde sempre. O Júlia, que me conhece há 20 anos, sabe da preocupação que eu tenho da gente tirar essas coisas do eixo da capital. Beleza? Obrigado. Valeu, Jorge. Pedro, você quer retomar? Você está falando? Pedro, continuamos não te ouvindo. Pedro, escreve para o Júlio lá que você quer falar, vai. Valdson. Pessoal, boa noite. Acho que é o Marcelo depois, né? Estão me ouvindo? Estamos. Tá, já. Boa noite a todos e todas. Não, eu acho que ninguém vai ser tão rápido como eu aqui. Eu quero aqui só concordar e comungar de duas falas aqui em 100% delas, que é do Jorge e do Júlia, né? Dizer que a preocupação dos dois é o que me preocupa também, que eu concordo plenamente aí com tudo que os companheiros colocaram aí, tá certo? Fico rápido hoje, hein? Eu sei facilitar o meu trabalho, viu, Júlia e Jorge? Obrigadão aí. Obrigado. Marcelo. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bom, boa noite, companheiros, companheiras. Não, só colocar o seguinte, em relação à questão da mobilização, né? A gente tem, enquanto MST, a gente consegue mobilizar alguns setores no interior de São Paulo, né? Eu tive esse final de semana lá com o pessoal no Vale do Paraíba, né, no assentamento Olga Benário, conversamos. A gente tem condição de mobilizar um pessoal nessa região do Vale, né? Tanto do MST como de outras entidades, né? Ajudar nesse processo, né? Também na região de Aras, né? Que é uma região de conflito também. Tem várias pessoas que são ativistas de direitos humanos que acho que se gostariam bastante de participar da conferência, né? A região do Pontal também, que tem uma demanda aí em relação a conflitos que surgiram, principalmente depois que o governo estadual aprovou na Assembleia Legislativa, né, fazer um acordo para quase entregar gratuitamente, né, terras do governo, terras públicas para os fazendeiros, né, que estavam invadindo essas terras de maneira irregular. Então, acho que Aras, Pontal, né, aqui também na região da Grande São Paulo, onde a gente tem assentamentos, também em relação ao transporte, a gente pode, com esse pessoal do interior, tanto do MST como pessoas que vêm de algumas regiões onde o MST está presente, a gente pode tentar negociar também um transporte com o INCRA, né? Ver se o INCRA pode disponibilizar um transporte que aí não precisa vir todo mundo numa van ou nos carros do INCRA, não precisa ser só de gente do MST, né? A gente pode compartilhar, né? Vai um ou outro do MST, mas a gente conversa, né, para ver se consegue colocar as pessoas que precisam de transporte, né, para dar esse apoio, né? E aqui também na região do ABC, não sei se vocês acham também que é importante organizar conferências, né? A gente tem como conversar, ou em Santo André, ou São Bernardo, ou Mauá, né? Acho que são 3 municípios onde a gente tem condição de dialogar com vereadores, com sindicatos, com movimentos populares, né? E eu falei com o pessoal da Baixada Santista, né? Um pessoal que teve lá na Conferência Nacional de Meio Ambiente. Eu encontrei um pessoal que está na Baixada e teve algumas atividades que a gente participou lá na Baixada, com movimentos populares, movimento de moradia e tal. E o tema da Conferência de Direitos Humanos, eles se interessaram bastante, falaram que eles têm condição de organizar em Santos, né, uma conferência, se a gente achar que é importante, né, para mobilizar o povo da Baixada numa conferência regional lá. Então, só queria compartilhar essas informações para vocês também avaliarem e ver no que a gente pode ajudar, né, nesses temas aí. Fico à disposição. Muito bom. Muito bem, Marcelo. Pedro, você ainda quer falar? Não? Está podendo falar, Pedro?
Eu sempre posso, Rildo, eu sempre posso. Vai lá, agora estamos te ouvindo. Não, eu acho que vocês ouviram bastante, né? Considerando, inclusive, agora isso que o Marcelo falou, eu tinha sugerido para o Adilson, e coloquei lá, o Adilson até colocou no grupo, né? De fazer a separação dos grupos, né? Via WhatsApp, não sei o quê, e a gente ter o grupo de mobilização já separado para a gente ir conversando e ir tocando o barco. Porque, assim, essa informação que o Marcelo traz, a gente não pode tê-la a cada segunda-feira, né? O Marcelo fez algumas conversas que são imprescindíveis. Como eu tinha colocado ali da outra vez que eu estava falando, eu fiz algumas conversas também, né, com alguns movimentos. A gente tem que juntar tudo isso que está fazendo para a gente tratar dessa questão da mobilização e depois compartilhar aqui com vocês, né, o estado da arte dessa articulação, né? Esse é um ponto. O outro ponto que eu tinha, eu não sei se vocês chegaram a ouvir, tem muitos parceiros, o Marcelo falou aí de um parceiro, né? Com o qual a gente talvez possa contar, mas nós precisamos conversar com esse parceiro, que é o INCRA. Mas há outros parceiros, que eu entendo como parceiros, sindicatos, né, centrais, sindicais, tal, inclusive do ponto de vista de alimentação, de transporte, algumas coisas são para o governo estadual mesmo, mas outras, dependendo do lugar que a gente consiga fazer as conferências, a gente vai precisar conversar com algumas entidades para que elas nos auxiliem tanto a locomoção, corroborando o que o Jorginho falou, né? Tem que interiorizar e tem que trazer gente se for em São Paulo, tem que trazer gente do interior para São Paulo, né? E aí a gente precisa e pode contar com alguns lugares para estadia das pessoas que vierem. Por exemplo, a PEUSP tem lá os espaços dela, tem sindicato que tem espaços deles, né? Enfim, que a gente possa lidar. E por último, o pessoal imigrante tem aqui o nosso companheiro Antônio, que é suplente. Mas eu acho que é importante a gente pensar também os espaços para os imigrantes participarem dessa conferência. No espaço regional, territorial, por si só, eles ficam diluídos, né? Então, a conferência livre para eles é importante, mas também, no momento de a gente pensar a delegação, tem que pensar como que não é esse momento agora, não é agora, eu sei disso, mas é importante a gente pensar também a representação dos imigrantes, refugiados, enfim, era isso. E eu concordo com essa coisa, eu não sei se vocês me ouviram, mas eu tinha dito que é importante, eu acho, a gente apresentar uma meta ousada para o governo do Estado. Eles vão colocar uma meta para baixo, eu acho, né? Então, acho que eu concordo com as 500 pessoas, mas eu não diria na reunião do governo do Estado 500 pessoas, senão eles vão colocar 200, 100, né? Eu colocaria um número superior para a gente chegar nas 500 pessoas. Era isso, obrigado. Obrigado, Pedrão, até agora, ainda bem que você conseguiu falar. Bom, eu acho que assim, nosso primeiro ponto de pauta era definir o número que nós vamos levar para o governo, né? E todo mundo foi falando já outras pautas, mas não tudo bem que já vai orientando e a gente vai antecipando aqui. Então, é consenso que a gente leve a meta de 500 participantes para a reunião com o governo do Estado, é consenso? O Pedro falou levar mais, mas é consenso que a gente leve 500 pessoas. Pelo que todo mundo foi falando, apanhado, parece que a gente não é um número que a gente se assuste, que a gente consegue dar conta, tá certo? Com relação às regras de inscrição de delegado, eu não queria discutir isso hoje, porque eu acho que a gente tem que esperar a reunião, mas eu sou contra a inscrição prévia, porque a gente pode
levar um caldo, inclusive, da direita, se a gente se organizar. Eu acho que pode se inscrever, mas a gente tem que deixar uma vaga para inscritos e vagas para quem vão sair dos encontros, para quem vão sair das conferências municipais, regionais, temáticas e livres. Porque essas pessoas já participaram e vão apresentar alguma coisa na conferência estadual. Quem se inscreve, um estudante, uma estudante, vai lá, vai defender que bandeira? A gente nem sabe o que vão lá defender, tá certo? Então, eu acho que a gente abre inscrições para participantes geral, deixa o número de vagas, mas para sair delegado para Brasília, necessariamente tem que ter passado por uma conferência, ou livre, temática, ou municipal, ou regional. Senão eu desqualifico a mobilização do companheiro que está lá no interior, que vai fazer do mundo fundo para fazer uma conferência municipal, ou uma conferência livre, uma conferência temática. E ele se organizou previamente. E certamente ele quer que os resultados da sua conferência regional municipal, livre ou temática, cheguem na conferência estadual, com o seu acúmulo de discussão com seus participantes. Por isso que eu falei, isso aqui nós vamos discutir mais para frente. Hoje, o que nós temos é o número mínimo e vamos brigar para que o governo dê estrutura para esses 500. O pessoal da mobilização e do regimento vai ter que pensar aí depois nessa como que será a participação e inscrição. Ponto. Então, isso já definiu. O que eu acho que a tarefa urgente agora aqui, ouvindo o Júlia e o Jorge também bateu nessa tecla e o Valdes concordou, o que nós precisamos aqui com urgência? Me parece que é isso. Nós precisamos de um texto convite, tá certo? Para que a secretaria já comece a enviar para os municípios. Ponto. A questão, se eu represento ou não represento a conferência, Jorginho e todos os demais, quando publicar a confirmação do comitê, seu nome vai sair no Diário Oficial como comitê organizador. Então, esse vai ser o seu crachá de apresentação para fazer articulação. A Ana Paula só não conseguiu publicar aquela ata do dia 30 porque teve um problema aí com a Secretaria de Justiça, mas deve sair publicado essa semana. A publicação do comitê é o crachá para o companheiro poder representar a conferência no Estado de São Paulo. Agora, o que a comunicação precisava fazer, Júlia, o mais rápido possível, era uma proposta de texto para a gente para Ana Paula já apresentar para a secretaria o texto de convite feito por este comitê, tá certo? E nós vamos fazer o texto e vamos pedir para a secretaria enviar os convites com assinatura, obviamente, da Secretaria de Justiça do Governo do Estado. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente brigar por um decreto, esse decreto vai passar pela Casa Civil lá no Palácio dos Bandeirantes. Nós podemos ter esse decreto, mas eu não diria que esse decreto sairá que nos contemple aqui na nossa organização. É isso, Júlia. A ministra convocou essa conferência em dezembro, em acerto com o Palácio do Planalto. Ela não tirou uma conferência da Cartola, ela combinou com o Palácio. Certamente um decreto, o secretário ele vai ter que combinar com o Palácio dos Bandeirantes, e aí pode ser um fosso que não tem volta. Pode ser que dê tudo certo, pode ser que não. Então, nós temos que trabalhar com a publicação do Diário Oficial das nossas regiões do comitê e temos que preparar um texto convite, não é isso? Que você chamando, para que a secretaria faça esse disparo. Se a secretaria começar a enrolar para disparar, plano B, o CONDEP faz esse disparo para todos os prefeitos em nome deste comitê, porque aí o CONDEP é um órgão do Estado. Tá certo? Então, a gente precisa preparar um texto convite. Eu acho que isso fica para o grupo que está na comunicação, Júlia e Gabriela do Rio, que você já tem um trabalho para amanhã. A outra questão que eu acho que a gente precisava aqui resolver agora sim, Pedro, a gente precisa fazer uma deliberação hoje aqui, uma segunda deliberação importante, como nós vamos orientar que os municípios, por exemplo, a Vitória diz que o secretário quer fazer a conferência.
a Comissão de Direitos Humanos de Votuporanga também quer fazer, que é da região de Rio Preto. O Jorge está falando, olha, eu posso ir falando aí com as prefeituras. Você, Pedro, já viu no Guaratinguetá. O Marcelo já falou, olha, o MST está se mobilizando pensando também nas conferências. Enfim, está todo mundo já pensando. Então, agora, o que nós precisamos? É criar uma regrinha de orientação para a criação de comitês regionais e municipais. E criarmos a regrinha do como serão conferências livres e temáticas. E isso, uma vez que a gente definiu, a gente dispara a regra. Por quê? Porque os grupos podem querer fazer as conferências temáticas, tá certo? Eles já podem se organizando e fazendo, e depois espera a gente ter a regra sobre a questão ou não dessa questão dos delegados. Porque aí eu acho que a mobilização já vai trabalhando. Por exemplo, pessoal, você está na Baixada, né? O Marcelo falou, olha, tem essa regrinha para montar um comitê regional aqui. Então, esse comitê regional já começa a organizar as conferências lá na Baixada Santista. Entendeu? Qual documento que eles vão trabalhar? Com a publicação do nosso comitê, que vai sair no Diário Oficial, criação do Comitê Regional para a Conferência Baixada Santista, fulano, ciclano, beltrano, fulana. Comitê Regional da região de Bauru, fulano, ciclano, beltrano. Comitê Regional do Vale do Ribeira, Comitê Regional lá do Pontal, Comitê Regional de Ribeirão Preto. Então, a gente precisa de nomes, e aqui a mobilização vai ter um instrumento para trabalhar a mobilização, que é a construção desses comitês regionais, porque eles que vão planejar as datas e os locais de conferência. São eles que vão mobilizar isso, vão ajudar o GT de mobilização. Então, para ajudar o comitê de mobilização, nós precisamos orquestrar, né, ou precisamos estruturar esses comitês regionais. E a cada comitê regional que vai surgindo, nós vamos publicando no Diário Oficial. Porque não vamos dar um prazo para criar, porque senão a pessoa não consegue. Então, a gente deixa criação de comitê regional municipal sempre aberto para que as pessoas possam informar a este comitê através do GT de mobilização e a gente vai publicando no Diário Oficial. Então, a gente precisava tirar umas regrinhas. Se a gente sair daqui hoje, então, com o texto base para amanhã, e já com esse organograma, né, de como orienta a construção dos comitês regionais, a gente já dispara isso através dos nossos grupos, do jeito que vocês foram vendo, e esses grupos, prefeituras, enfim, as entidades já vão organizando os comitês regionais. Por exemplo, a OAB, nós vamos ter uma reunião essa semana, porque ela vai estimular as subseções de todo o estado de São Paulo a fazerem conferências livres e temáticas e municipais e entrar nas regionais. Agora, elas vão perguntar, e aí, como é que eu faço isso? Então, nós vamos dizer para a OAB, você pode fazer, tem que constituir isso, tem que fazer isso, estimular a criação dos comitês municipais, regionais, nas subseções, e você pode fazer uma conferência temática. Você pode construir uma conferência temática e enviar representantes para o encontro estadual. E eles vão me perguntar, mas quantos representantes da minha comissão temática eu posso levar para a estadual? Eu não vou ter um número ainda, mas nós vamos ter que construir esse número lá na frente. E, por último, o pessoal da mobilização, que é uma tarefa para o GT de mobilização, como é que eu vou distribuir, né, essas 500 vagas? Né? Então, vamos imaginar, a gente deixa 200 para inscrever, quem quiser se inscrever, e deixa 300 para quem vem dessas conferências. Mas como é que eu distribuo essas vagas? A gente precisava ter um momento inteligente de pensar, porque se a gente bobear, a capital ocupa tudo. A região metropolitana ocupa tudo. Tá certo? Então, assim como nós fizemos para esse comitê, deixamos 3 vagas dos 8 para algumas regiões, nós precisamos pensar em como nós vamos deixar vagas para o pessoal do interior. Senão eles chegam aqui e podem nem... enfim, é basicamente isso que eu queria discutir.
Então, texto base, eu, Júlia e Gabriela Doim, depois nós vamos trocar uma ideia. Depois, o Pedro falou, olha, o Adilson pensou em organizar subgrupos com os GTs. Eu acho que é isso. Quem é do GT de mobilização tem que puxar já uma reunião para fazer tudo isso que nós conversou. Quem é da comissão da comunicação, nós já temos que pensar na identidade visual, tudo, até para já levar para o governo do Estado na próxima reunião. Ó, já temos aqui identidade visual que você já tem que divulgar, tá certo? Quem é do grupo de regimento vai ter que esperar um pouquinho, né? Porque vai esperar pelo menos 15 e 16 aí, né? O Mapelli já saiu da reunião. Quem é do GT de sistematização de texto base e de metodologia já tem que sentar e já pensar e burilar, porque todas essas perguntas, as pessoas vão querer respostas na hora que elas organizarem as suas conferências municipais e etc. Por exemplo, o sujeito vai fazer a vitória, tá bom, da Serra, quer fazer, mas nós não vamos negociar nenhuma metodologia, vamos deixar o secretário dizer qual vai ser a metodologia lá? Nós não vamos dar uma orientação para o cara, ó, você faz a conferência, a metodologia ela tem que ser mais ou menos essa, tem que ter paridade, tem que ter representação dos segmentos, tem que deixar vaga para migrantes aqui, como já disse o Pedro, tem que deixar vaga, a gente tem que ir para o segmento, senão um segmento só é capaz de tomar conta da conferência toda, entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que a gente tem que começar a fazer esse debate agora, para já dar orientação. E como a gente tem um teto de reunião que vai até 19 horas, nós temos 35 minutos para discutir tudo isso. Inscrições abertas. Eu já tinha pedido. Pode falar. Não, eu acho que tem que fazer um ajuste fino aqui, né? Aí, primeiro, uma questão de análise. Eu acho que a gente tem que trabalhar com um cenário adverso, sim, mas nós não temos que trabalhar com a ideia de que não é uma conferência governamental. Senão a gente começa a fazer como se fosse uma conferência da sociedade civil. Essa comissão aqui, ela é comissão de Estado, né? De Estado, com a sociedade civil. Por que eu estou falando isso? Porque senão a gente facilita as coisas para os caras. Eles é que tem que dizer que não para a gente. O que eu quero dizer com isso? Vamos trabalhar sempre com plano A, mesmo tendo B. Ou seja, tem que sair o decreto oficial, tá? E aí, depois do decreto oficial, depois da nossa nomeação, né? Aí, o que eu acho que a gente tem que fazer? Já propondo. Júlia, você já está nomeado. Eu sei. Tá, mas tem que sair o decreto, não está convocado. Até sair o decreto com podia, inclusive, sugiro que a gente possa socializar o decreto lá. Realmente eu não vi. Mas tudo bem, estamos nomeados, ótimo. Então, vamos para a segunda etapa. Saiu o decreto com a data, com a convocação? Não, né? Então, tem que ter a data da convocação. Aí sim, porque aí o processo é inevitável, né? Tem a comissão e tem a convocação. Então, acho que a gente tinha que focar agora no decreto da convocação. Sobre o resto, aí a gente vai aos poucos. Então, hoje, acho que a gente adiantou um monte de coisa que a gente vai ter que, né, discutir melhor na próxima reunião e amadurecendo. Por exemplo, eu acho que nós temos que fazer um regulamento orientando, uma resolução, melhor dizendo, orientando a forma de organização das regionais livres e temáticas, né? A gente faz uma resolução de orientação. Eu acho que a conferência estadual, dialogando com a proposta do Rio, tem que ser o maior possível. Portanto, eu acho que a pessoa pode se inscrever. A gente pode criar um condicionante, que não é a delegação. É o seguinte, a pessoa se inscreve, mas para ela ter direito a voto, e não ser só participante, mas para ela ser delegada, entre aspas, ela tem que ter participado de uma conferência regional, temática ou municipal, tá? Então, ou seja, para você ir à estadual com crachá de voto, você tem que ter passado por uma municipal, não ser delegado, participado da municipal, da estadual, de uma temática ou de uma regional, que aí garante que a pessoa já teve contato com os textos básicos, com o escopo da conferência. Aí você credencia ela como delegado. Se a pessoa não participou de nada, ela pode participar como observador da estadual. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a gente tem que fazer o estadual o maior possível. Nisso eu estou de acordo.
né? Deixa os caras falar que é para baixo. A única limitação que existe para estadual é a estrutura, gente. Porque a rigor, se a gente quisesse fazer com 1.000, a gente faria com 1.000. Para nacional, a nacional não vai limitar o tamanho das estaduais, ela só vai dizer quantos delegados cada estadual tira. A única coisa que aumenta é que quanto maior a estadual, maior o filtro, né? A peneira fica maior para ir para nacional, como delegado. Mas fora isso, nada nos impede, só a estrutura nos impede. Então, acho que a gente tinha que fazer uma resolução. Concordo com a proposta, não sei se foi do Pedro do Rio, de a gente pedir 600, por exemplo, e aí a gente trabalha com essa meta de 600 participantes, barra delegados. E quem que tem o crachá de delegado lá? Quem já passou por uma municipal ou regional, né? Ou temática, ou livre. Né? Aí garante que a pessoa teve algum contato com alguma outra conferência de base. Né? Acho que é importante. Estou de acordo com essa preocupação do Rio. Embora não acho que vá haver invasão, que vem gente maluca, isso não acontece. Sempre tem esse medo, nunca acontece isso, gente. É o espaço do campo progressista. A não ser em espaço de criança e adolescente muito específico, tal. No geral, não tem acontecido isso. Pode ser que esse ano aconteça, eu acho difícil. Não vejo grande para isso, não. Mas eu queria propor objetivamente isso, que a gente fizesse uma resolução de orientação para a constituição dos comitês regionais, né? Regionais, não, desculpa, municipais, temáticos e de conferências livres. Os regionais, eu proponho que a gente organize por aqui, né? Que a gente mesmo regulamente, como seria. E que a gente, via comissão de mobilização, articule as cidades para fazer. Os municípios, tá bom, quer fazer, ótimo. Aí fica com a comissão de mobilização estimular. A gente faz uma orientação geral, né? Não podemos dizer quantos o município vai ter de participação. Nós vamos dizer assim, ó, a participação tem que ser aberta, livre, democrática, com os maiores setores possíveis, né? Eu acho que é isso. Porque as municipais, na prática, serão livres, né? A minha proposta é ninguém tira delegado para estadual, mas o cara, para participar como delegado, tem que ter participado de uma conferência anterior. Eu acho que, inclusive, foi assim que a gente fez da última vez, salvo melhor juízo. Né? Queria só fazer essa proposta, que a gente pudesse amadurecer para a próxima reunião um regulamento, tendo a data já consolidada e o comitê nomeado, né? E que a gente faça um esforço no diálogo com a Secretaria de Justiça. Inclusive, queria sugerir, se a gente tiver contato com outras secretarias, eu me lembro que na conferência LGBT, por conta do nosso vínculo histórico, com a questão das questões do DST, HIV/AIDS, a Secretaria de Saúde costumava ser uma grande parceira nossa, né? Não sei se tem outras secretarias estaduais que possam ser parceiras, né? Eu acho que a Comissão de Mobilização podia dar uma discutida nisso, por exemplo, também consórcio do ABC, algumas prefeituras, Pedrão, que possam a gente ter melhor diálogo, né? Para fazerem, por exemplo, na Baixada, né? De repente, uma prefeitura pode puxar, né? Vamos supor, Bauru, a prefeitura de Bauru pode puxar, tal. Outras regiões, as prefeituras mais progressistas, em tese, podem puxar, né? A conferência regional. Às vezes interessa politicamente também para o gestor, né? Dar visibilidade, etc., né? Para os secretários que existem, que são poucos, né? Nem sei se o CONDEP tem esse levantamento, é um levantamento importante, né? Quantas secretarias municipais de direitos humanos tem no Estado? Eu não sei se alguém tem esse dado. Por exemplo, né? Seria talvez uma questão importante de levantar agora nesse processo de mobilização, né? Se a gente consegue mapear quantas secretarias, fica a sugestão aí também para o CONDEP, quantas secretarias de direitos humanos tem, né? Para a gente poder usar essas como ponto focal, né? Como ponto focal de mobilização. Eu acho que é isso, acho que nós estamos caminhando bem, assim. Vamos tentar fazer do maior número de municípios possíveis, né? Estimular as municipais, as livres e temáticas, né? Livres, temática, a mesma coisa, e nos debruçar mais sobre as regionais. Mas não eleger delegado, fazer aberto com a condição da pessoa ter participado de alguma estadual antes, para ela poder votar, mas não para ela poder, inclusive, participar. Às vezes a pessoa vai lá, não vejo muito problema, não. Né? Porque se for num lugar grande, como no AMB e tal, tá certo. não Júnior, acho que tenha grande problema. Júnior, obrigado. Eu estou preocupado com o horário aí, tem outras pessoas falar. Já encerrei, Rio. Não tem consenso esse negócio de não ter delegado das municipais nas regionais. Não tem consenso. Pedrão. Então, continuamos debatendo.
Não, eu acho que o consenso se constrói, inclusive, né, quando a gente percebe, quando a gente observa que tem, né, uma proposta que está se encaminhando. Eu não tenho nenhum problema com a proposta que o Julian apresentou. Acho que ela é, inclusive, mais lógica e ela pode estimular a participação, a organização nas cidades, né? Para que as pessoas das cidades participem na conferência estadual. Eu não vejo nenhum problema, acho que ele é uma proposta bastante lógica. Eu não teria nenhum problema de encaminhar para um consenso com relação a essa proposta. A segunda coisa aí, eu acho... Então, Pedrão, por isso que a gente optou de não debater isso hoje. A gente tem que debater as coisas que a gente precisa encaminhar em 25 minutos. Então, deixa eu concluir. Quando eu falei em parceria, parceiros, Julian, falei sindicatos, falei igrejas, falei um monte de coisa, prefeituras, né, governo, enfim. Eu acho que tem que fazer mesmo a discussão com vários parceiros. Tem que entrar, né? O consórcio tem que dialogar com as prefeituras, tem que dialogar com todo mundo, eu acho, né? E esse levantamento, eu só gostaria, sim, de a gente ter algo que fosse compartilhado, né? Por isso que eu falei, é importante que a gente já faça as reuniões, e a minha proposta é essa. Eu sou do grupo de mobilização, né? Se a Ana Paula não conseguiu, a Dilson não conseguiu montar os grupos, mas eu acho que tem que ter o grupo de mobilização, o GT de mobilização, a gente começar a conversar desde já, hoje, daqui a pouco. Vamos criar o grupo de mobilização e já conversar com as pessoas, para ver onde a gente tem condição de dialogar, né? É para já, é para ontem isso. Essa é uma coisa. O texto lá, né, para os governos municipais, para o governo estadual, quem é do grupo aí que faz a... Marcelo, é isso que eu estou falando. Acho que nós temos que fazer essa discussão, né? Você está colocando aqui, também posso conversar na Corte Nacional. Acho que nós, o grupo de mobilização, tem que falar, Marcelo, você vai na Corte Nacional, Marcelo lá no INCRA, Marcelo isso, aquilo, para a gente ter essa conversa com todos os companheiros e todas as companheiras que conseguem articular e a gente saber onde está essa articulação. Senão fica cada um articulando, né, isoladamente, né? Eu acho que a gente tem que fazer essa organização mais centralizada, de forma que a gente centralize as informações e compartilhe com todo mundo aqui, né? Essa é uma coisa. O texto lá de orientação, quem é o grupo lá de orientação? Tem um grupo aí que é para escrever os textos. O grupo também se reunir e fazer e mandar isso para a gente, né? Não é a mobilização que tem que escrever o texto de orientação para os municípios. A mobilização tem que mandar para os municípios esse texto. E, se for necessário, ir conversar com o prefeito, ir conversar com o secretário, né? Ir conversar na Alesp, ir conversar com todos os deputados 70 do estado de São Paulo, né? E aí é isso, e colocar prazo, né? A minha sugestão é que o grupo eu estou falando de mobilização, porque é o de mobilização, eu estou em mobilização e sistematização. Sistematização não tem tarefa agora, nesse momento, mas o de mobilização e esse que vai escrever o texto tem tarefa para ontem. E a minha sugestão é que a gente já marque as reuniões, inclusive para não terminar, deu 19 horas a gente não dialogou, não. A partir das 19 horas nós temos os grupos constituídos e todo mundo trabalhando, compartilhando as informações, né? E aí, fizer uma reunião amanhã do grupo de mobilização. Compartilhamos a informação aqui para todo mundo, lá no grupo para todo mundo,
né? Para que todo mundo também tenha as informações, senão a gente, eu acho que senão a gente acaba perdendo o tempo na articulação. Professor Yara, quer falar? Não, só eu estou participando, mas eu acho que assim, as colocações estão corretas. Eu acho que só é importante falar que essa semana nós procuramos a Secretaria de Direitos Humanos, mas infelizmente chegamos até lá, ela tinha outro compromisso, acabou não nos atendendo. Tivemos um chá de espera lá e ficou deles marcarem uma outra data para a gente estar conversando. Tá bom. Uma outra coisa que eu gostaria acho que todo mundo já disse sobre isso, mas eu acho que a gente tem que abrir um caminho na conversa com a Secretaria de Justiça. Porque se a gente continuar só no embate, não, eles não fizeram isso, não fizeram aquilo, nós não vamos conseguir trabalhar. Vai ser muito mais difícil, né? Trabalhar a gente vai, né? Professor Yara, então, a Maísa era para estar participando desta reunião, certo? Então, ela pela segunda vez, ela não está na reunião. Isso daí nós vamos ter que pedir para a Dilson dar uma ajustada, certo? Sim. Tá, vamos para os encaminhamentos, que nós temos aqui 20 minutos. Então, vamos lá. Primeiro, fazer o texto convite. Uma sugestão sobre isso, Rio. Eu queria sugerir que a gente encaminhasse dois ofícios, dois textos, digamos assim. Que a gente insistisse na reunião com a secretaria para que a secretaria fizesse um oficial que ela vai mandar para os prefeitos, né? E para os órgãos do Estado, para as secretarias do Estado. Sim, isso já está né? anotado, Júlio. Isso vai fazer parte da reunião que nós vamos marcar. Então, tá, tem eu estou reforçando, Rio. Eu não terminei. Tá. Tá. Então, que ótimo que já está anotado. Então, esse seria um. E o outro seria o que a gente fosse fazer enquanto sociedade civil, que a gente fizesse uma espécie de divisão de tarefa mesmo, tá? Tá que bom. A gente fizesse o nosso texto. Calma, Rildo. Você está nervoso? Calma, tem 20 minutos ainda. Que a gente fizesse o nosso texto direcionado às redes da sociedade civil, falando da conferência e sugerindo que eles participem do processo de organização das comissões nas regiões e municípios. E que a Secretaria Estadual se diz que já disparou, se a gente pudesse ter, inclusive, uma cópia disso, porque às vezes o pessoal pede, né, porque o prefeito vai dizer que não recebeu, tal, seria interessante para quem puder ir bater nas prefeituras e falar, aqui, ó, já tem até o oficial aqui da secretária. Eram minhas sugestões. Tá bom, então vamos lá. Eu não sou aqui da sociedade civil, eu não represento a sociedade civil. A professora Yara está aqui, ela não representa a sociedade civil. O Adilson está aqui, ele não representa. O Mapelli, não sei se está nele, não é da sociedade civil, certo? E a Suhaili, que é da Defensoria Pública, ela não entrou hoje, ela não é sociedade civil. Portanto, este comitê aqui é do Estado. Então, a gente precisa dar mais importância para nós mesmos e ficar esperando só da secretaria. Da secretaria, a secretaria nós vamos cobrar dela que ela pegue a cruz e carregue a cruz. Mas nós somos parte da estrutura estatal, este comitê é parte da estrutura estatal para o processo de organização da conferência. Somos nós que vamos organizar a conferência, não é a secretaria. A secretaria vai dar estrutura. Quem vai fazer o texto base isso aqui é um comitê público, então é o texto básico de um comitê paritário entre entes do poder público e da sociedade civil. Então, isso aqui não é uma reunião da sociedade civil. A gente precisa ter isso claro, né? Porque senão parece que a gente vai ficar discutindo e nós temos que fazer. O comitê organizador, ele vai realizar, ele vai fazer coisas. Então, o nosso texto, nós vamos pedir o decreto, vamos pedir que a secretaria faça o convite do próprio secretário do governo. Mas o comitê ele vai se antecipar, ele tem que se antecipar. Então, esse comitê, que é paritário, que não é da sociedade civil, vai construir um texto
estimulando os movimentos sociais, estimulando as prefeituras, pode fazer um texto para os movimentos sociais, pode fazer um texto para as prefeituras, pode fazer um texto para o Poder Judiciário, pode fazer um texto para o Ministério Público, pode fazer um texto para cada parte que a gente entender que possa fazer. Vocês estão falando, vamos falar com o consórcio, vamos falar com a CUT, vamos falar com... Então, o pessoal da mobilização já está fazendo conversas. O próprio Marcelo falou, olha, já estamos falando até com o INCRA, se for o caso. Então, nós precisamos fazer os textos para ajudar os companheiros na mobilização, para se antecipar. Então, esse texto nós temos que fazer o mais rápido possível, independe da reunião com o secretário ou com a Secretaria de Justiça, ok? Porque nós somos um conselho público, nós não somos um comitê da sociedade civil. Então, nós vamos fazer. Eu, Júlia e Gabriela, podemos pensar que daqui a pouco, após a reunião, da construção desse texto, ok? E ver se entrega, como o Julian falou bem, tem que dar prazo, ver se a gente entrega isso para a Ana Paula até quarta-feira. Pode ser, não? Quarta-feira está bom para ter esse texto? Encaminhando, Júlia, eu e Gabriela, a gente vai dar um jeito de entregar para a Ana Paula. A Ana Paula vai botar esse texto num formato, tá certo? E vai disparar para as prefeituras o texto da prefeitura, tá certo? Vai disparar para as comissões, para os conselhos municipais de direitos humanos que ela encontrar aí pelo CONDEP. Vai disparar para as comissões de direitos humanos das câmaras municipais, onde houver comissão de direitos humanos das câmaras municipais, ok? É isso. Então, aqui nós já vamos fazer isso quarta-feira. Damos conta, Júlia, Gabriela? Estou entendendo que é um convite simples. Vai haver conferência nacional, vamos fazer estadual, solicitamos que mobilizem. Então, já vai escrever no texto aí, depois a gente aprova e manda para a Ana Paula. Então, vai ser mais rápido, se é simples, vai ser mais rápido do que eu imaginei. Então, eu estou entendendo que é um convite, né, Hilton? Não é um texto. Segundo encaminhamento, nós temos que fazer. Nós precisamos tirar aqui, se não der para tirar aqui hoje, nós vamos ter que pensar e jogar lá no grupo e aprovar lá no grupo, quais as orientações que nós vamos dar enquanto metodologia, quais orientações nós vamos dar para as conferências livres, regionais, temáticas e municipais, sem ainda pensar na questão dos delegados. Segundo, quais orientações nós vamos dar para estimular na formação de conselhos, de comitês regionais e municipais? É isso. Então, para a gente ver se aproveita aqui os últimos 15 minutos, 16 minutos. Podemos fazer uma orientação à luz do nosso comitê estadual para todo mundo, estimular que as pessoas criem os comitês regionais com a paridade, etc., observando as questões de raça, gênero e segmentos sociais, e paritário com o poder público, ok? Podemos pensar uma orientação básica dessa? Segundo, podemos pensar qual é a metodologia que a gente estimula para uma conferência livre, uma temática? O que é o mínimo que eles precisam realizar? Qual é o mínimo que eles precisam realizar numa conferência temática livre municipal regional, para que a gente não deixe os caras discutindo lá coisas que não vão refletir depois na estadual, entendeu? O que a gente quer de conteúdo mínimo? São os mesmos eixos da nacional. Nós vamos, o pessoal da sistematização acha importante estimular os mesmos eixos, ou a gente faz que nem o Paulo Freire, pega pelo tema, o tema provocador da região, o tema provocador dos grupos. Como é que a gente orienta isso? Hildo, só lembrando uma coisinha aqui, que tem a etapa nacional virtual, nós precisamos de regulamentar e discutir a etapa estadual virtual. Não, o Adilson deu a informação que a etapa virtual será o nacional CDH que vai regulamentar. Nós não é verdade, vamos você tem razão.
Nós não vamos Mas mexer a gente nessa precisava aí. de ter mais informações sobre isso logo, né? Para o pessoal vai começar a perguntar para nós. Teremos depois do dia 15 e 16. Vai ter a reunião, o Pedro falou, nós não vamos ter, talvez, essas informações. Como é que a gente faz agora aí para... o texto já foi resolvido. A questão das orientações e estímulos para a criação. O que a gente pode pensar? Eu sugiro que o grupo de regimento, etc., discuta isso também. Mais fácil. Não, mas não é regimento. Eu acho que é mais para sistematização do que para regimento. Na verdade, é que é o regimento da estadual temática, né? Tá, nós vamos dialogar, eu e o Júlio, o pessoal vai participar, vai falar, como é que vai ser aí? Senão eu ligo para ele e eu resolvo tudo com o Júlio. Calma, você tá muito nervoso. Vai tomar uma aguinha. Não, estou nervoso, eu estou preocupado com o horário, a gente aproveitar o máximo de decisão aqui possível aqui, cara. Está muito acelerado, toma uma coisa aí para diminuir a tensão. Vamos lá. O que os companheiros acham? Não acha nada também, pode falar. Não concordamos, deixa para lá, a gente resolve isso mais tarde. Tem que dar tempo para as pessoas pensarem, Rildo, e responderem. Eu quero dar tempo, mas não é eu que não quero dar tempo. É o prazo aqui, companheiro. Não, companheiro. A gente discute um monte de coisa repetida na reunião, aí quando a gente precisa tomar decisão... Por exemplo, então, perdemos mais um minuto. Eu queria falar, eu queria sugerir... Eu queria sugerir encaminhar o nome da reunião da pessoa hoje que a gente vai homenagear. Porque você falou para a gente deixar por último, no final da reunião. E nós seguimos a sua orientação, companheiro. Então, mas é o seguinte, a minha... Julian, liga para o Rildo e resolva com ele. Tá difícil, né? Já que a gente não pode. Já que a gente não pode... a minha sugestão é simples, seguir que as conferências sigam o estadual, né? As conferências regionais sigam o que for determinado pelo estadual e pronto, né? Sem inventar muita coisa, né? Porque em cada lugar vai ter alguma particularidade. Se o pessoal for discutir a particularidade, está ótimo, mas que seja discutido a partir dos eixos que está sendo discutido na nacional e que será discutida também no estadual. E que a comissão se for sistematização, não acho que seja sistematização. Eu acho que é mais regimento do que sistematização. Mas se for sistematização, que o grupo de sistematização organize. Se for de regimento, que eu acho que é regimento, que o grupo de regimento organize. Até agora são os grupos que têm que discutir. Damos prazo para todos os grupos discutir as coisas e pronto. Não precisamos ficar aqui dialogando e falando, tirando tudo da cabeça, né, só aqui de dois. Do Julian e do Rildo. Eu não estou entre esses dois, tá? Mas é isso, gente. Esse foi bullying, né? Isso aí já foi bullying. Vou dar um desconto que, como eu conheço o Jorginho há 30 e o Pedrão há 35 anos, eu vou dar um desconto. Eu tô acostumado a ser bulinado por esses dois, então, para mim... Ui! Eu não tô... Eu tenho meta e foco, né? Então, é isso. Então, é isso que eu me orienta. Não é esse tipo de comentário, Pedrão. Desculpa. Nem de ninguém. Então, tá bom. Então, nós não temos resolução. A gente vê depois qual GT cuida disso daí. A gente não vai conseguir orientar. Quem for fazer reunião vai fazendo do jeito que dá e faz a informação do jeito que pode. Então, por último mesmo, vamos sugerir aqui o nome de algum companheiro ou companheira que a gente queira homenagear na reunião de hoje. Rosa? Rildo, você não aceitou a sugestão que eu fiz, foi isso, né? Eu fiz uma sugestão, você não aceitou, é isso. Porque você disse que não tem resolução.
Não, O Julian fez uma proposta, eu fiz uma proposta dentro do prazo aqui, termina às 19 horas, são 18h53, e você disse que não tem uma resolução. Nós estamos colocando, Rildo, se ela não te agrada, aí é outra coisa, mas nós estamos colocando aqui, de uma forma muito tranquila, muito fraterna, inclusive, sugestões. Aí assim, você tem que falar para mim, olha, Pedro, sua sugestão, ela não foi acatada. Não, Pedro, nós acabamos de falar, nós não vamos resolver e vamos deixar para os GTs, que é a sua solução. Qual que é o problema? Não estou falando só para você, entendeu? Não, é que você falou que não tem... Não, nós não conseguimos resolver essa questão e fica para os GTs. É os GTs que vão resolver e vão resolver para frente. Vamos sair daqui sem dar orientação. Não é isso? Bom. É isso. Do jeito que você sugeriu. Tá certo? Puxa vida, não estou falando inglês. Vamos pensar, Rosa, com a palavra. Gente, eu queria sugerir o nome da Débora Silva, porque eu acho que, salvo engano, está completando 19 anos dos crimes de maio, né? Então, até vai ter enfim, a Luana está dando ok, é isso mesmo, né? Então, eu queria sugerir o nome dessa grande lutadora, essa grande guerreira, Débora. Perfeito. Alguém tem alguma outra sugestão? Se não, fica aprovado, então, o nome da companheira Débora Silva. Tá bom? Concordo também. Ana Paula, é com você. Oi, Rildo. Vamos finalizar, então, a reunião? Eu vou disponibilizar, como eu disse no começo da reunião, a transcrição da outra reunião e a ata, porque é muito comprida, ainda estou tirando os excessos, está demorando um pouco. E o vídeo também. Então, essa reunião eu vou chamar Débora Silva, é isso, Rosa? Luana, é isso mesmo? Às vezes eu tenho dúvida se é Débora Maria. Não. É? A gente não está te ouvindo. Ai, desculpa, é Débora Maria da Silva. Débora Maria da Silva, ok. Então, quando eu fizer a ata dessa reunião, eu já coloco o nome como Débora Maria da Silva. Muito bom. Então, como os encaminhamentos foram feitos, os grupos serão criados, eu tenho que que cada um do seu segmento, da sua categoria, desculpa, vou corrigir. É mais fácil para organizar. Então, quem é da mobilização, cria um grupo aí e vão já se distribuindo. E o que foi deliberado, a gente começa a funcionar já a partir de hoje, encerrada a reunião. Estão todos de acordo? Ana Paula, deixa eu só fazer uma correção, estou confirmando aqui na página dela, é Débora Silva Maria. Débora Silva Maria, ok. Perfeito. É que está gravando também, então depois eu consigo fazer a compilação Mas correta. deixo registrada a correção, Débora Silva Maria. Gente, então, acho que a nossa reunião está encerrada, com as deliberações aprovadas, e vamos dar os encaminhamentos durante a semana. Boa segunda-feira para todos, até semana que vem. Um abraço a todos. Obrigada. Um abraço, boa noite. Um abraço. Boa noite. Um abraço, boa noite. Tchau.